Cara, imagina que foda você chegar lá na casa da sua mãe, na casa da sua avó, na casa da sua tia, olhar para as plantas e falar: Hum, nessa planta aqui está faltando nitrogênio. E daí você chega lá e tem a solução. Nessa aqui está faltando potássio, nessa aqui falta um pouco de cálcio. Cara, essa é brincadeira, mas além disso, imagina como seria legal você chegar na sua roça, como seria prático você chegar lá e falar: olha, tá faltando isso. É esse nutriente que tá faltando. Só de olhar para as plantas, isso traria muito mais agilidade na sua tomada de decisões. Quer saber como começar esse estudo de sintomatologia e diagnóstico visual? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te trazer 4 dicas para você começar com o pé direito. E não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não fez isso ainda. E para receber vídeos semanalmente por e-mail, basta clicar nesse sininho que está aqui embaixo do vídeo. O diagnóstico da sintomatologia pela parte aérea das plantas ou pelas folhas, ele é muito útil. Apesar de que, quando ele já está aparecendo, provavelmente já vai ter alguma perda produtiva na lavoura. Além disso, é muito difícil você olhar para uma planta. Você pode até identificar, é claro, mas normalmente a deficiência de alguns nutrientes acaba vindo associada à deficiência de outros nutrientes. É por isso que é legal conhecer esse todo, a não ser que seja um experimento em cultivo hidropônico, numa solução nutritiva, e você tire só aquele elemento que você quer ver a deficiência, daí você vai ver isso com mais clareza. Fora isso, no campo, isso costuma aparecer de uma forma um pouco mais conjunta, né? Tendo destaque para uma ou para outra. Mas muitas delas podem ser corrigidas mediante, né, a esse diagnóstico e alguma ação um pouco mais rápida, como uma ação de adubação foliar, por exemplo. Então eu vou passar para você aqui 4 dicas que vão te ajudar a começar esse estudo, né, essa observação. E na verdade essa já é a primeira dica. Né? A primeira dica é você, mesmo que você não seja um especialista, você comece a estudar, mas não adianta ficar só estudando, você tem que ir estudando e já ir observando. Então, vai lá no seu quintal, né, e eu vi que deficiência tal é assim, vai lá, vê como é que estão as plantas, olha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Claro que se você estudar um pouco da fisiologia das plantas, você vai entender melhor o porquê que aquelas deficiências se expressam daquele jeito. Mas se você quer focar na sintomatologia, né, nesse começo até você não precisa se aprofundar muito, né? Vai estudando como que as deficiências aparecem, né? Vê de vários tipos de planta, principalmente plantas da mesma família, e você vai vendo essas diferenças. E, principalmente, né? Essa é a primeira dica, é você observar em torno de você, né? Tá andando na rua, viu tal planta, dá uma olhada, bate uma foto e vai montando o seu repertório, muitas vezes de fotografia no seu computador, como também o seu repertório pessoal no estudo desse conhecimento. Tá legal. E a segunda dica para você começar o seu estudo é observando na lavoura, vai lá na roça e você vai perceber que o que está associado à deficiência nutricional tende a, né, em uma só planta acontecer de forma mais simétrica, né, comparado a doenças e pragas, né, então costuma aparecer sempre nas folhas ali da mesma idade, né, e também de forma mais generalizada no campo, né. Vamos supor que tem uma mancha lá que tem uma drenagem ruim no solo, todas aquelas plantas ali vão ter esse tipo de deficiência. Ou você tem uma área de alto declive, onde se acumula mais matéria orgânica numa parte do que na outra. Você vai ver uma diferença no porte das plantas, né? Isso se tiver algum tipo de deficiência mais clara ali, você vai ver nesse sentido. Então costuma acontecer em algumas manchas de solo, e até pode acontecer numa planta sozinha, mas daí você não vai fazer nenhum tipo de intervenção, né? Não é necessário se você tiver numa roça de milho, por exemplo, se é uma planta só. Né? Agora, se for lá na casa da sua tia, então daí você pode ir lá e jogar alguma coisa ali que vai tentar corrigir esse problema. Cara, vamos lá para a terceira dica. A terceira dica é a dica mais técnica, é a dica que eu considero mais importante. Né? Eu devia ter falado que a mais importante era a quarta, né? Agora você vai sair do vídeo. Não, brincadeira. A quarta dica, eu vou te dar uma dica um pouco mais prática para você sair fazendo isso hoje, tá? Então fica até o final do vídeo. Mas a terceira dica ela é mais importante conceitualmente. Ela é mais importante conceitualmente por causa do seguinte.
Vamos desenhar aqui uma planta, certo? E daí ela vai ter aqui, né? Não sei que planta vai ser essa. Umas folhas novas. As folhas aqui. Eu vou dar a dica focando mais nos macronutrientes. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo, né, deixando nos comentários, posso fazer um vídeo depois explicando um pouco mais das características de cada um, tá? Mas, vamos colocar aqui, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio. A dica é a seguinte, você sempre observar se as deficiências estão aparecendo mais nas folhas velhas ou nas folhas novas, né? Porque a planta vai crescendo aqui, né? Lança essas folhas aqui, ela continua crescendo, lança essas aqui são novas, essas aqui vão ser velhas já, né? E conforme ela vai crescendo e lançando folhas, né? Como é que ela nutre essas folhas aqui? Ela nutre direto do solo. Vem os nutrientes do solo, né? Então, o que acontece? Esses nutrientes aqui, por exemplo, esses macronutrientes, eles são altamente móveis dentro da planta. Então, eles redistribuem com maior facilidade. Então, vamos supor que, opa, chegou aqui, vamos construir folha nova, só que está faltando algum desses nutrientes aqui no solo. O que vai acontecer? Como eles são móveis dentro da planta, eles vão redistribuir. Então, tem nitrogênio aqui, ele vai pegar e vai lançar para as folhas novas, ou para os frutos, ou para aquilo que está sendo novo ali na planta. E o que vai acontecer com essa folha aqui? Vai aparecer o sintoma. Então, esses nutrientes aqui, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, eles, por serem altamente móveis dentro da planta, o sintoma deles aparece em folha velha. Então, é muito mais fácil quando você sabe isso, começa a observar isso, né? Por quê? Vamos dar outro exemplo de outros dois nutrientes aqui. Eu vou colocar até 3, vou colocar um micro também. Vamos colocar aqui o cálcio, o enxofre e o manganês. Esses, eles são pouquíssimo móveis dentro da planta, eles não redistribuem tanto. Então, vamos supor que a planta está absorvendo, chegou, opa, faltou aqui, por exemplo, o enxofre. Ela não vai tirar da folha velha para jogar para a folha de cima, porque é um processo que não é muito eficiente na planta. Então, o sintoma vai aparecer aonde? Na folha nova. E comece a observar isso, né? Vendo sobre a diferença deles. Por exemplo, o enxofre e o nitrogênio, eles provocam um amarelecimento geral na planta e nas folhas, né? Eles constroem aminoácidos, têm funções parecidas na planta, e então eles têm um sintoma parecido. E daí, vamos supor que essa planta aqui, ela está lá, e de repente ela começa a ficar amarelada. Se o amarelecimento for generalizado ou for nas folhas novas, se for generalizado, daí você vai ter que ver onde ele começou primeiro. Se começou nas folhas velhas, é nitrogênio, né? Agora, se ele começa nas folhas novas, ou se ele está só nas folhas novas, daí vai ser enxofre. Então muda a tomada de decisão. Às vezes parece que é um nutriente, mas pode ser outro. Então fica esperto. Outro exemplo muito bom é o magnésio e o manganês, né? O manganês que é um micronutriente, mas eles têm uma sintomatologia muito parecida. Eles, por exemplo, eles causam uma clorose na planta, mas internerval, normalmente, né? É claro que eu estou dando esses exemplos aqui, tem exceções, tá? Então precisa estar sempre estudando, mas de forma geral é isso. Então, por exemplo, as nervuras elas vão ficar com cores verde escura, né? E a clorose entre as nervuras, né? Só que eles causam um sintoma parecido. O que muda é que o manganês é folha nova também e o magnésio é folha velha. Cara, e olha só, a quarta dica, né? Quando eu comecei meus estudos, teve algumas cartilhas que me ajudaram bastante, né? Porque eu começava a olhar para elas e explica tudo direitinho, que são essas cartilhas aqui da empresa da Stoller. Eu lembro que eu entrei em contato com eles e eles me enviaram pelo correio essas cartilhas, né? Antigamente eles tinham no site, eu não sei se eles têm ainda, mas eu lembro que eles me mandaram também pelo correio. Então tem aqui, por exemplo, deficiência do milho, da soja, do café, do arroz, do feijão, do algodão, de hortaliças, batata, enfim, tem um monte de coisa.
a dica, né, se você quiser, pode tentar entrar em contato com eles, né? Enfim, eu achei muito útil essas cartilhas aqui, né? Eu não estou ganhando nada para estar falando isso deles, que eu realmente acho muito bom o material e me ajudou bastante, né? Então, só para vocês verem, não sei se vai dar para colocar aqui, né? Então, por exemplo, aqui, né? Zinco, manganês, né? Nitrogênio. Então, não sei se vai dar para ver, mas tem uma breve explicação da sintomatologia e tem algumas imagens. É muito legal. A dica principal, né, é que se você quiser já começar hoje o seu estudo, você pode baixar um aplicativo que eles têm agora, né? Então procura lá na Play Store o Stoller App, e daí ele tem aqui, não sei se vai dar para ver também, né? Ele tem as culturas, e daí você entra aqui, por exemplo, soja, e daí você vai guia de deficiências, e daí vai aparecer aqui todos os nutrientes. Aqui no caso tem o zinco, você clica aqui e vai aparecer nessa lateral aqui, aqui, os nutrientes, né? Não vai dar para ver direito na imagem, mas você pode escolher e vai ter ali imagens para você estar estudando e pegar e começar a praticar, começar a olhar na sua roça, olhar na rua, onde você estiver, para você começar esse estudo da sintomatologia, né? É um processo, né? É um caminho não muito curto, mas se você começar hoje, daqui a alguns meses você vai ter um pouco mais de prática. E é muito legal, é uma coisa que te dá muita satisfação você poder bater o olho e falar, putz, né? A deficiência é essa e eu tenho como achar a solução para isso. É isso que eu tinha para trazer para você, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, e se quiser mais conteúdo como esse, mais conteúdo sobre sintomatologia, né, mais detalhes sobre cada nutriente, deixa nos comentários, tá joia? E se inscreva no canal se não fez isso ainda, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e até o próximo vídeo.